satisfação que estamos hoje aqui celebrando o Dia do Arquiteto, né? Hoje, dia 15 de dezembro, é também o Dia do Arquiteto. E decidimos fazer essa celebração trazendo como centro das atenções do IAB Bahia mais uma mesa do arquiteto urbanista Diógenes Rebouças, primeiro presidente do IAB. Então a gente decidiu que neste ano que nós celebramos o seu centenário, seria fundamental que no Dia do Arquiteto tivéssemos aqui a produção, a discussão, o mestre, o Diógenes, o mestre, como exatamente algo da nossa discussão. Então, Diógenes, o mestre, a gente entende que ele teve esse exercício na Faculdade de Arquitetura durante muitos anos, até a compulsória, mas também o exercício de mestre ele fez durante toda a sua vida profissional. Né? Temos aqui, compondo a nossa mesa, seguidores, colaboradores, alunos, ex-alunos, né? Todos nós, na verdade, era inadmissível que alguém frequentasse a Faculdade de Arquitetura, fosse aluno do curso de Arquitetura e não fosse aluno de Diógenes Rebouças. Na verdade, existia eu digo assim, um tripé de bases, que eram Walter Gordilho, que também foi presidente do IAB, era Américo Simas, Diógenes Rebouças, eram os três, eu diria assim, que comandavam aquela estrutura da Faculdade de Arquitetura. Né? E esse legado, essa forma de agir, de pensar a cidade, ele tinha consigo na vida profissional, quer como artista, nós já vimos na discussão o Diógenes, o artista, quer como projetistas de equipamentos urbanos, públicos, escolas, enfim, casas, edifícios particulares, como o grande urbanista. Então não vou me delongar aqui falando, porque temos aqui três expositores, ilustres expositores, que eu convido o arquiteto urbanista, professor Heliodoro Sampaio, por favor, que foi colaborador, professor titular da Faculdade de Arquitetura e foi colaborador de Diógenes, parceiro em diversos projetos. A arquiteta Ana Brasileiro, também, ex-aluna, colaboradora do Diógenes em vários projetos, por favor. E Prado Valadares, cadê ele? O mais novo, porque ele disse que era o último. Então nosso colega. E foi parceiro, inclusive, no ensino também, na sala de aula, né? Eu lembro de Lourenço trabalhando e acompanhando, desde aluno, aliás, como monitor. Né? Então, Lourenço foi monitor, foi professor, foi colega de projeto, enfim. Eu passo a palavra primeiro ao arquiteto e professor, mestre também, doutor Heliodoro Sampaio. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer o convite e vou começar com uma fala por uma frase que eu construí, que está aí replicada na primeira mesa, foi Diógenes urbanista. E isso também está nos painéis da exposição que teve no Museu de Arte da Bahia, onde eu colocava o seguinte: falar sobre Diógenes Rebouças é sempre um desafio, sobretudo mais uma honrosa oportunidade de referenciar o amigo e mestre que deixou marca profunda na cidade de Salvador. Daí peço licença ao poeta maior para um arremate de fala. Aqui a fala do Fernando Pessoa, que cala fundo a minha fala. O valor das coisas não está no tempo em que duram, mas na intensidade com que acontece. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Eu grifei pessoas incomparáveis, eu não gosto de fazer comparação de Diógenes com ninguém. O Fernando Pessoa tem um verso muito bonito que eu tomo por empréstimo para me ajudar
a construir minha fala. Então, por tudo inesquecível e inexplicável que fez, Jorge Rebouça é ímpar e também par, indissociável dessa cidade, da universidade e da escola de arquitetura. Dito isto, eu diria, e repito uma coisa do professor Henrique Oswaldo, que dizia o seguinte: a crítica deve separar a pessoa da sua obra. Ele dizia que uma das grandes dificuldades dos críticos é que misturam muito a pessoa com a obra. E a minha reflexão é o seguinte: misturar biografia com crítica à obra induz a equívocos. Sem rigor investigativo, alguns confundem histórias e histórias. Existe, primeiro, a história do historiador e dos pesquisadores. Eu não sou historiador, nem sou pesquisador da obra de Jorge. Eu considero Nivaldo hoje a pessoa que tem mais qualificação, é o pesquisador da obra de Jorge, com aquele rigor da ciência, entre aspas, como qualquer ciência. E as histórias das pessoas e obras, que são as entrevistas e narrativas criadas. Eu vou me pegar muito nesse negócio de narrativa criada. Ou seja, daqueles que gostam ou passaram a gostar de uma pessoa, de uma obra, dos que não gostam ou só exercitam o que eu chamo crítica corrosiva. Crítica corrosiva é um prego para dizer aquele cara que só vê o defeito. E dos que só ouviram falar e repetem narrativas criadas. Nesse quadro interpretativo existem narrativas criadas sem fontes adequadas, e nem toda fonte é confiável, isso os historiadores dizem, distorções interpretativas sem escrúpulos, à custa do esforço alheio. Então eu tento um depoimento sem recriar nada, mas me dou o direito de interpretar os fatos. Então vamos lá. Jorge Rebouça, professor, agrônomo, arquiteto, urbanista, e algumas narrativas criadas. Eu só vou pegar duas aqui, que não dá tempo para pegar outras. De que ele não era arquiteto e de que era agrimensor. Isso na última mesa que eu participei, inclusive foi dito. E em outra que eu participei apenas observando, não quis replicar e fui atrás do pesquisador Nivaldo e ele me deu essas duas belas diplomas. O diploma de arquiteto na Escola de Belas Artes e o diploma de agrônomo. Ou seja, Jorge Rebouça foi agrônomo e não agrimensor, como foi dito aqui. Em 19 de julho de 21, a antiga Escola Imperial foi transformada em Escola Agrícola da Bahia. E vejam, eu peguei o currículo, fui pesquisar um pouco isso, que me chateou muito aquela afirmação peremptória que Jorge não era agrônomo. Falei, olha, o professor mentiu para mim, não ia dizer isso, e fui olhar. Então, as cadeiras da época eram o seguinte: matemática, compreendendo álgebra, geometria, trigonometria e estradas de ferro e rodagem, ou seja, ele já tinha uma formação técnica que levava ele a ser esse bom projetista de sistema viário. Física experimental, química geral, inorgânica, meteorologia, climatologia, geologia e mineralogia agrícola. Botânica, zoologia agrária, fitopatologia, química orgânica, agrícola e biológica, tecnologia industrial, agrícola e fermentações, mecânica geral e aplicada. Eu grifei apenas, destaquei aquelas matérias que tão importantes para os arquitetos e urbanistas e que ele já tinha feito no curso de agronomia, certo? E parece que foi uma contribuição ao centenário de Jorge Rebouça e resgata algumas, destrói algumas narrativas que eu considero injustas. Aqui eu trago, porque eu fiquei procurando qual é o mote, o que vai me motivar a falar. Meu Deus do céu, tenho que controlar esse tempo aqui. O que vai me motivar? Eu peguei o primeiro livro que ele publicou, aliás, o único, que é a reprodução das frases, e ele fez essa dedicatória para mim. Aqui tem um manuscrito que não dá para ler, eu peguei reproduzido lá. Ao colega Leodoro, estimado companheiro de algumas jornadas, então vou pegar quais foram as jornadas que me marcaram muito. Esse livro, em fechando figurações pictóricas que surgiram da intenção de visualizar os valores formais e méritos urbanísticos da cidade de Salvador nos 19, e pretende transmitir às novas gerações a validez do assentamento urbano e julgar do acerto das recentes interferências.
o mestre Godofredo, com belas letras, sustentam e acrescentam ao mérito ao meu procedimento. Salvador, Natal de 79, Diógenes Rebouças. Aí eu peguei. Quais seriam essas jornadas? Eu diria que eu fui aluno do professor 3 vezes. Eu fui aluno entre 66 e 67, aluno de graduação do curso de arquitetura. Como arquiteto colaborador, eu aprendi mais do que colaborei, entre 66 e 70, e professor assistente entre 69 e 72, na disciplina que hoje, meu deleite, eu sou titular, fico por concurso. O professor Diógenes não era um teórico, isso sou eu que estou dizendo, nem teve seguidores, desconheço-os, eu não conheço seguidores de Diógenes. Rapidamente alavancou a formação de muitos profissionais jovens, entre os quais eu, que se dava sobretudo na segunda escola de arquitetura, seu escritório na Cidade Baixa. Ali se aprendia muito arquitetura. Em algumas jornadas, vivenciei momentos cruciais para o jovem sertanejo, iniciante na arquitetura, mas sem qualquer pretensão de ser urbanista ou professor. Eu não pensava nisso. Concluindo, hoje fico abismado com a diplomação de arquiteto urbanista pelas escolas de arquitetura. Isso pelo Brasil todo, sem assegurar uma formação adequada ao nosso tempo. É evidente a banalização do diploma de urbanista hoje. Tanto nas faculdades de arquitetura, como nos cursos de urbanismo, como da UNEP, que não é de urbanismo. Então eu aprendi nessas jornadas que sem domínio técnico e aptidão se diploma pessoas, mas não se forma profissional. Tem diploma, tudo bem. Então eu vou detalhando agora. Como aluno de graduação, eu convivi com um mestre professor dedicado e rigoroso, cujo método, eu aspirei aí, era deixar o estudante bem solto para investigar uma temática, que ele chamava de imaginação livre, para exercitar a engenhosidade criativa. Ele usava muito esse termo, engenhosidade, mas recusando duramente, e alguns colegas sucumbiam nisso, não se adaptavam, que ele chamava vagabundagem intelectual. O que era que ele chamava? Devaneio sem domínio técnico nenhum. O formalismo inconsequente, que era a minha interpretação, aqui em preto é a minha interpretação, a extravagância formal injustificada. Eles não aceitavam. E a apresentação descuidada, eu mesmo tomei muito carinho por causa disso, né? Falta de rigor, que ele dizia que prejudicava a ideia. Uma vez ele disse para mim, sua ideia é boa, mas esse desenho é de carroceiro. Qualquer outro aluno metia a cara no sofá, ia chorar com o analista, eu não. Sertanejo, couro duro, voltei para casa e redesenhei tudo, voltei e falou, agora dá para ver. Então eu nunca vi o mestre dizer a algum aluno como fazer um projeto. Ficava meio distante como observar a pessoa em sala. Muitos não percebiam a estratégia que ele usava de afastamento e aproximação, que era intencional. Isso ele me confessou depois. Ele não desenhava pelo aluno, que era uma coisa que me irritava muito, que era um hábito comum em alguns professores. Se aproximavam apenas dos que mostravam interesse, curiosidade e compromisso. Não sei se a Ana concorda comigo, mas eu acho que ele tinha essa coisa. E se distanciava dos negligentes, o que ele chamava medroso e puxa-saco, porque ele odiava o bajulador. O aluno bajulador ele odiava. Eu tenho vários depoimentos dele que não posso falar por questão ética. Então, concluindo, eu entrei como um crítico de Diógenes Rebouças. Diógenes era muito criticado na faculdade, e saí como um colaborador e admirador. E para mim, uma coisa fica clara: nem todo professor é mestre, e nem todo mestre é professor, e poucos conseguem, certo? Na minha trajetória na escola, eu diria que poucos eram mestres e professores. 2, como colaborador, aprendi coisas essenciais da sua arquitetura, sobretudo nos projetos da Cibra. Eu, como estudante, foi meu primeiro emprego que ela arranjou, depois de uma briga que eu tive com ele, para ser desenhista da Cibra e desenvolver com o Delmo, coordenado por Olavo Fonseca, todo o projeto da Cibra, que é uma fábrica de ferrovias no CIA.
depois na ampliação da Fonte Nova e na Faculdade de Arquitetura. Então, quais são o que eu chamo assim, coisas essenciais que eu acho da obra? É a interpretação minha. A implantação da obra no círculo geográfico. Para mim, é uma marca de Diógenes Rebouças. A questão da topografia, o que ele chamava o caminho das águas, você tem que ler o caminho das águas. O sol, vento, chuva, vegetação, isso tudo. Ou seja, aí sou eu que estou resgatando. A formação de agrônomo deve ser um fator importante. Aí para os historiadores pesquisarem. O papel da estrutura na linguagem arquitetônica é o segundo ponto que eu aprendi muito com Diógenes nessas experiências. A questão da concepção, da forma, da linguagem. Ele dizia sempre assim, o número, o cálculo, isso é consequência, isso aí é resultante. Ele sempre trabalhou com grandes estruturalistas. Eu aprendi muito na Cifra com Mário Franco. Eram verdadeiras aulas que Mário Franco dava, vinha aqui na Bahia e dava, todo mundo sabe, é o grande estruturalista e professor e mestre que é Mário Franco. A flexibilidade e generosidade nos espaços. Ele dizia sempre assim, o uso muda no tempo, o programa vai mudar. Então a obra de projeto pode mudar. Para ele era uma coisa assim comum. Ele vai dizer isso no projeto da Faculdade de Arquitetura. Vou mostrar mais na frente. De tanto observar na prática como um projeto era feito, eu extraí uma sequência que é interpretativa e evidencial, mas não é uma narrativa, como é que eu diria assim, criada do nada. Primeiro, ele é começar do geral para o particular. Isso é uma característica de Diógenes, que, aliás, o mestre Assis herdou também. Quer dizer, essa coisa de ter sempre um croquis muito geral e depois é que ele ia para o detalhe. Eu trabalhei com outros arquitetos, devo dizer que vi muitos que trabalhavam o contrário. Eu não estou dizendo que está certo e está errado. Eu estou dizendo uma característica de gente que começa pelo detalhe. Não vou citar nome também por questões éticas, mas a relação entre do geral e particular. Primeiro o tema, que o aluno tinha que estudar e tal, para depois definir um programa. Ele nunca partia de um programa. A implantação dependia do sítio, de uma análise rigorosa do sítio. A morfologia e o tipo arquitetônico, uma coisa que os italianos teorizaram e teorizam muito, mas eu via isso na prática com Diógenes. A questão da estrutura e do espaço-forma. Buscar os eixos e as visuais predominantes entre o interior e exterior, forma e sítio, circulação e acesso, estrutura e modulação. Então, para ele, dessas coisas é que o partido geral resulta. E uma forte inspiração na obra dele, que eu vejo no classicismo, no racionalismo e na economicidade da obra. Essa era quase uma fissura de Diógenes. Assim. Tudo era modulado, extremamente rigoroso, em buscar uma obra econômica, como ele definia como econômica. Por isso que eu boto aspas. E terceiro, com o seu assistente. Deixa eu ver quanto tempo eu já gastei aqui, meu Deus. 14. Acho que vai dar. Na faculdade, vivenciei aspectos que eu percebia desde estudante. Compromisso, dedicação. Quando ele repetia para mim, na escola se aprende mais do que se ensina. Ele dizia, e é uma verdade, não se ensina, estou aspiando as palavras dele, não se ensina a projetar uma escola, uma casa, um hospital, estádio, mercado, etc. Primeiro se estuda o tema, e era assim que ele fazia. Ana deve estar lembrada, a gente fazia aqueles grandes equipes para estudar educação. Ele não dava uma escola, estudar educação, habitação, saúde, esporte, abastecimento. No segundo semestre é que a gente ia talvez detalhar o tema, e nunca era pouco que ele exigia desses seminários gerais. Turismo, ele não dava hotel, dava turismo, e você ia lá, discutia. Enfim, comércio, serviço, qualquer tema passava por uma análise mais ampla. Ele dizia que daí nasce o programa, do quadro de necessidades sociais encontradas. Então, o projeto deve estar embasado no que ele chamava raciocínio maior. Era uma frase que ele usava muito para mim. Sobre a cidade, região, suas demandas, peculiaridades envolvendo história, geografia e a geomorfologia do sítio. Eu fui fazer mestrado em geografia por orientação dele. Já que você cismou em trabalhar com esse negócio de urbanismo, então vai estudar geografia. Eu li Milton Santos, porque Diógenes Rebouças mandava ler. Eu li Aziz Absaber, que é um grande geomorfólogo, porque Diógenes mandava ler.
Enfim, eu posso citar uma pleia de geógrafos que trabalham com meio físico e que Diógenes conhecia, dialogava com eles, enfim. Daí eu cunhei uma frase: ninguém ensina o que não sabe, ninguém aprende o que não quer. Isso não é nenhuma novidade, mas é uma coisa que eu repito. Então, essa lição de quem ensina o que não sabe, nem aprende o que não quer, na prática, em algumas jornadas, eu aprendi coisas essenciais, como ética profissional, tanto na Cibra como na Fonte Nova, não dá para detalhar aqui. Trabalho em equipe com outros profissionais, engenheiros, artistas, daí a escola de parque, você nota esse tipo de relação que ele tem muito forte com os artistas. E também pela formação dele também, da Escola de Belas Artes. Rigor técnico e os limites da norma. Ele era um crítico de norma, de código de obras, ele costumava falar para mim uma frase, eu não botei aqui, mas era engraçado. Você quer fazer um projeto ruim, siga o código de obra todo dia. Você vai fazer uma porqueira, porque o código de obra ensina a fazer o mínimo. E o mínimo não presta. Tem que fazer mais. A estrutura como linguagem arquitetônica. Foi através de Diógenes que eu conheci Tororra, Pierre Wigner. Aquela estrutura da escola, eu até mostrei para Nivaldo, aquele pilar retorcido que era crítica, pilar retorcido e tal, aquilo está em Nerve. Várias obras do Nerve. Mário Franco e etc. Relações entre a cidade e a implantação na obra viária do Eflux. A importância dos espaços de convívio. Você vê que esses prédios mais notáveis dele, da Faculdade de Arquitetura, da Escola Parque, da Fonte Nova, os espaços de convívio são generosos, são sempre generosos. A leitura da morfologia da paisagem urbana, através dele que eu conheci Boulay Marx, lá fazendo palestra na escola, Mário Leal, que já estava morto, mas ele falava as ideias de Lúcio Costa, texto para ler de Lúcio. O clima da Bahia, ele conhecia como ninguém suas implicações no projeto. E a diferença entre plano e projeto, que é uma coisa que eu venho escrevendo, que era você partir do princípio geral para um campo específico. Eu vou retomar aqui um projeto dele, que Nivaldo me falava, eu não conhecia. Quando minha filha estava morando em Itabuna, eu fui lá e fiz um festival de fotos, que é o primeiro projeto dele, 36, ele ainda não era arquiteto, e isso eu acho que incomodava muita gente na Bahia. Mas eu quero dizer que outros arquitetos também não foram diplomados arquitetos. Quando eu fiz esse levantamento aqui, foi antes de achar os diplomas, Nivaldo me forneceu os diplomas. Frank Lloyd Wright não foi diplomado, não fez curso de arquitetura. Walter Gropius não concluiu o curso de arquitetura. Walter Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Tadoando, Zanini Caldas. Mas eu podia citar aqui uma dezena e centena de grandes arquitetos que não foram diplomados. Isso aqui eu estou fazendo uma crítica às pessoas que criticavam que Diógenes não era arquiteto. Não precisava ser, mas eu trouxe o diploma só para bater o martelo. E essa é a primeira obra. Ele mesmo diz aqui na entrevista que Naia faz, que antes de 36 eu fiz a Catedral de Itabuna, que é bem pré-moderna. Ele mesmo confessa isso. Uma igreja grande, minha mãe era presidente de uma organização de Senhora de Caridade e junto com outras organizações religiosas estava procurando fazer a igreja da cidade, a catedral. Então fiz um projeto que ela ofereceu. Foi construído, para a época bem interessante como estrutura. Veja que aí já estava presente na cabeça dele esse negócio da estrutura, certo? Era um produto híbrido, mas teoricamente era muito interessante. Comecei a desenhar em 35 e em 36 eu terminei. A igreja é curiosa, é uma invenção muito grande, chama de invenção. Né? É uma mistura de tudo que eu sabia de arquitetura na época. Moderno com batistério eclético. A minha obra de início é aquela. A estrutura foi feita por nós e verificada por Hernando Sobral. Ficou pesada demais, mas estava certo, com tal, e ele vai continuando. Mas o importante dizer que esse pré-moderno dele já denunciava algumas coisas que ele ia desenvolver depois de forma mais clara. Então, como colaborador dele, eu trabalhei na estrutura do segundo anel da Fonte Nova. Foi quando eu fui ler o programa que o Mário Leal Ferreira fez. Então, foi um curso prático, fantástico, de estrutura e forma, de implantação, de trabalhar a pré-existência, dessa relação de mudança e tempo. E eu acho que
que eu aprendi mais, que eu colaborei, sou sempre grato a ele por ter colocado meu nome. Aliás, uma colega lá da escola duvidava que meu nome estivesse na placa. Está bem pequenininho aqui na planta, mas Nivaldo conhece a coleção toda, meu nome está lá, e não fui eu que pedi, não, pelo amor de Deus. Eu não pedi a ele para botar o nome, ele botou certamente que achou que eu ajudei em alguma coisa. Então, eu não vou contar detalhes desse projeto aqui, mas era papos interessantíssimos, porque como a gente virava à noite, almoçava junto, e ficava horas e horas trabalhando, e desenhando, e redesenhando, e eu desenvolvendo com ele o projeto, Joãozinho desenhando, que era quem passava limpo. E esse rigor técnico dele, essa solução estrutural, ela é muito interessante, porque tem uma estrutura pré-existente embaixo, e tínhamos que construir o anel de cima. Então ele vai reforçar esse pilar que está no eixo e vai jogar a estrutura em cima. Eu acho genial essa solução, que é dele, não é minha. E toda a concepção do projeto. Se você pegar qualquer obra dele, então quando eu fui fazer o projeto do mezanino, eu peguei muito nessa frase dele, que é do Augusto Campos, que ele fala: defenderei até a morte o novo por causa do antigo, até a vida o antigo por causa do novo. O antigo que foi novo é tão novo como tão mais novo. E essa era a concepção que ele tinha, de que a mudança é inevitável, que vai acontecer mesmo transformações e tal. Eu mostrei aqui a boca da ferradura aberta, podia, que talvez até exagerando na coisa, para mostrar que... Eu escrevi até um artigo na tarde, que é o sorriso de Mona Lisa, né? Que a ferradura hoje está, certo? Bem chata para o pessoal que fez a reforma e não entendeu bem o espírito da coisa, né? A implantação da Avenida Contorno, enfim, eu aprendi com ele. Então, para mim não foi surpresa quando pegou as 6 ideias do mezanino e ele escolheu uma das que eu fiz. Eu fiz duas, uma foi essa, que foi a construída, e fiz outra. Ele pegou sem saber quem era que tinha feito e falou: eu quero essa daqui, a primeira que eu tinha feito, a primeira solução. Aí fala: porque eu fiz sabendo como era que eu gostaria de fazer isso. Não tem nenhuma criação assim, genial, coisíssimo nenhum. Então, a Avenida do Contorno, para mim, é uma aula. Eu aprendi ali, olhando, não trabalhei nesse projeto com ele, mas a relação entre o plano e o projeto, o plano do EPUX e o projeto que ele faz, já modificando porque o Yacht Club não deixou que a via fosse até a Barra, e ele engatou em cima, mas é uma implantação fantástica no sítio. A ideia da estrutura ali embaixo, aquela ideia dos arcos, tomada de lá, a forma de ler a pré-existência e colocar o arco, que já existia na paisagem, naquela outra ladeira da montanha. As visuais interior, exterior e vice-versa, na Bahia Todos os Santos. Por acaso eu escolhi como capa do meu livro 10 Necessárias Falas. Escolhi a Centenário como homenagem a ele. Aí tem um monte de frases que eu peguei dele, eu vou ler algumas, não vou ler todas, mas em sala de aula ele dizia, eu até já falei isso: arquitetura e urbanismo não é papel pintado, mas o que está construído. O que está no papel pode ser rasgado, jogado fora e refeito em outro projeto. Mas o que for construído com defeito de projeto ou de execução, estará sempre lá, apontando nossos erros. A minha reflexão: qualquer projeto pode ser outro. O mesmo tema é trabalhado por 10 profissionais distintos, com formação, sensibilidade, domínio técnico diferente, podendo estar em 10 soluções diferentes. E aqui tem uma revelação que ele me fez do projeto da arquitetura, isso está gravado. Ele disse o seguinte: o projeto da escola foi feito antes de existir uma concepção de universidade e de como seriam os campos do Canela e da Federação Contínua. Se eu tivesse de fazer um projeto hoje, o projeto seria outro, muito diferente. Essa é a visão dele, isso está gravado. Minha reflexão: os arquitetos mudam no tempo, como a vida e o programa. A solução de ontem pode não ser a de hoje, e nem será a de amanhã. Eu relembro um livro do Kevin Lynch fantástico, que é De Que Tempo é Esse Lugar? Eu vim ler isso em 70, até indicado por ele. Na Fonte Nova, ele fala: o estádio não foi pensado como um campo para o futebol profissional. Ele dizia isso direto.
É um estádio olímpico para esportes vários, serve à formação de quadros, descoberta de talentos e aperfeiçoamento de atletas. Minha reflexão, uma utopia fundada no estado do bem-estar social para a influência direta de Mário Leal Ferreira. Os estádios olímpicos marginalizados pela FIFA transformou o futebol numa mercadoria rentável, que ele odiava, separado das modalidades esportivas outras dita olímpica, menos lucrativa ou de menor apelo popular. Isso é uma reflexão que eu faço. Eu não vou ler isso aqui, porque acho que meu tempo já está estourando, né? 26 não dá para ler alguma coisa. Sobre o mezanino da escola, ele disse o seguinte: eu estava comprando as ferramentas para a fazenda do meu pai. E o trabalhador rural que me acompanhava falou alto ao empunhar o cabo do machado. Ele comprou um machado. Eu não sei se Ana conhece essa história. Você conhece? Ou que bom, você é testemunha. Ele falou, é bom, já nasceu feito. Quando o cara pegou. Isso já nasceu feito. Ele repetiu a frase. Foi criado. Hein? Isso não foi feito, foi criado. Não, essa parte eu não conhecia. Eu só me lembro disso. Já nasceu feito. Isso nunca saiu de minha cabeça. Depois, ele repetiu a frase para a solução encontrada para o mezanino. Para o mestre, dos 6 estudos apresentados, era o projeto que já nasceu feito. Parecia que estava lá. Ele dizia isso. Minha reflexão era uma fala de seu jeito indireto de dizer as coisas. Eu costumava dizer, eu partir de um projeto adequado já nasce feito. Eu falava assim, quando o projeto está adequado, é como se ele já tivesse nascido feito. Resulta de um programa soluciona um problema, abrigar o uso dos barracões provisórios. Essa era o mote, que tamponava a frente do prédio da Faculdade de Arquitetura. Se der tempo eu mostro algumas coisas. As críticas ao projeto do mezanino que eu estou falando. Quando eu falei das críticas ao projeto do mezanino, que ele selecionou, entre os 6 alternativas, ele, diante de um mal-estar criado sem justificativa consistente, aconselhou. Então o que ele disse para mim? Não dê ouvidos. Depois de 6 meses, quando estiver pronto em uso, os críticos passarão a aceitar naturalmente. Muitos até acharão que já fazia parte do projeto inicial. O tempo apaga opiniões apressadas. E citava a Contorno, que também sofreu uma bateria de críticas na época, e depois, hoje, todo mundo reconhece que é uma solução interessante. Então, a minha reflexão é a seguinte, dessa aprendizagem. A maioria das críticas vem dos que pensam ter a melhor solução para o projeto do outro. Todo arquiteto tem mania de dizer que tem que ter uma solução melhor do que a do colega. Poucos se submetem aos concursos de ideias ou lutam pela realização de algo. Observação. O mezanino levou mais de 30 anos entre a ideia utópica, sonhada, eu posso ter teatro, que esse sonho tem uma explicação, que depois aí na conversa eu posso explicar para vocês. E a viabilização do projeto. Eu tive de assumir um cargo, que eu odeio o cargo, na prefeitura do campo para viabilizar a obra. Eu sabia que se eu não fosse o prefeito, eu dificilmente conseguia realizar aquilo. Eu levei 30 anos com aquilo na cabeça. E sobre escrever, ele falou uma coisa para mim muito interessante. Isso levou um bocado de tempo eu bloqueado para escrever, porque eu perguntei para ele, com tanta coisa feita e vivida, por que o senhor não faz um livro? E ele disse para mim assim, não tenho nada de importante a dizer. Tudo que eu sei já foi, de certo modo, dito. Está no livro. Ele gostava mesmo de ler o livro e fazer arquitetura, mas não gostava de escrever. Todo mundo sabe disso. A minha reflexão é a seguinte, muitos arquitetos qualificados gostam mais de fazer do que de escrever. Outros optam por escrever, seja por não ter a oportunidade de fazer, muita gente que não tem a oportunidade, que ele teve ou que eu tive, ou por não saber fazer mesmo. Não sabe fazer, mas escrever sobre. Né? Então, eu chamo a atenção de uma aprendizagem que eu tive, que é o seguinte, o registro oral, tipo esse, que eu cheguei a gravar algumas coisas com ele em vida, é meio frágil para registrar a palavra de um tempo. Eu fiz um esforço desgraçado para ficar olhando nos vídeos e tirando frases, mas vamos dizer assim. Isso implica para mim o seguinte, que a oralidade, com o tempo, ela vai se... como é que se diz, se deslinguindo, daqui a pouco ninguém sabe. Por isso que eu fiz esse esforço de pegar algumas frases. Para encerrar, eu digo assim, aí eu chamo outro poeta, eu gostava de poesia, eu também adoro. Ele falava, era prazer ser aluno de Diógenes, professor, era prazer? Era. Mas era mais que prazer, era alegria. A diferença, o prazer só existe no momento. A alegria é aquilo que existe só pela lembrança. O prazer é único, não se repete. Aquele que
que foi, já foi. Outro será outro. Mas a alegria se recebe sempre. Basta lembrar. Enfim, basta lembrar. Diógenes foi meu professor 3 vezes em algumas jornadas. E encerra com a primeira poesia do Fernando Pessoa, que diz: o valor das coisas não está no tempo em que dura, mas na intensidade com que acontece. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. E muito obrigado. Obrigado, professor Eleodório. E agora nós viajamos no tempo aqui nas lembranças e nas frases do professor Rebouças. E agora eu chamo a arquiteta Ana Brasileiro, por favor. E quero dizer que é com muita emoção, muita alegria que eu falo sobre o professor Diógenes. Foi um mestre muito importante na minha vida. Era a década de 60, eu vou falar um pouco do cenário da época aqui na universidade. A universidade vivia um momento de muita efervescência. Era reitor Edgar Santos e ele começou a renovar toda a universidade, criou os campos, novas faculdades, faculdade de Direito foi transferida, Politécnica, novos projetos, mas também o que era muito importante é que ele trouxe, do ponto de vista cultural, foi muito importante o professor Edgar Santos. Ele havia criado na década de 50 e início de 60 as escolas de música, de dança e de teatro. Estimulou muito as artes na Bahia. Trouxe grandes nomes da música erudita para ensinar na universidade, criou a orquestra sinfônica e na reitoria assistíamos sempre concertos maravilhosos. Martins Gonçalves, com o grupo Abarca, transformou a escola de teatro em uma referência de ensino de teatro da América Latina. Dentro da escola surgiram pessoas ligadas ao cinema, dentre elas Glauber Rocha. A escola de dança, uma das pioneiras do país, também estava entre as melhores do Brasil e era considerado um exemplo de renovação com a dança moderna. Existia também o Centro Popular de Cultura, uma iniciativa nacional da UNE, que na década de 60 chegou a seu auge com grande participação dos alunos aqui na Bahia. Então era um momento de muita expansão cultural, era um momento muito rico, né, para a universidade. A faculdade de Arquitetura se desmembrou da Escola de Belas Artes em 1959 e vivia esse momento de ebulição. O currículo do curso se formulou com base nos conceitos de Lúcio Costa, que era desenvolver a sensibilidade plástica, a noção de espaço, a imaginação, a memória visual, o sentido do homem e do caráter. E isso o professor Diógenes seguiu muito direitinho. O quadro de professores veio da Escola de Belas Artes e da Escola Politécnica. Entre eles estavam Diógenes Rebouças, Pasqualino, Hernânio Sobral, Walter Gordilho, Américo Simas, Oscar Caetano, Carlos Simas, Newton Silva, professor Itamar, que está aqui presente, foi meu professor. Em 1963, a faculdade foi transferida para o campus de Ondina. Quando nossa turma entrou na faculdade em 1962. E a fama de professor Diógenes não era das melhores. Era um professor extremamente exigente, explosivo, de difícil acesso aos alunos, era muito convencido e alguém chamava ele de pedestal de sua cátedra. Isso existia então um certo temor de chegar aos 2 últimos anos da faculdade e enfrentar o professor Diógenes. Nossa turma era formada de 26 alunos. Eram pessoas descontraídas e alegres na sua maioria. Coincidentemente, algumas delas tinham correlação com a biografia do professor Diógenes. Algumas delas tinham uma correlação com a biografia do professor Diógenes. Meu pai havia sido colega de um irmão dele na faculdade de medicina, um irmão que ele gostava muito. O avô de Jonga, esse é engraçado, fotografou o professor Diógenes quando ele era bebê. E a família, né, do professor enviou a foto para participar de um concurso nacional do bebê Johnson do ano. E ele ganhou. Isso ninguém sabia.
Jader Tavares era filho de Odorico, que era ligado aos diários associados e às artes, era muito amigo do professor, inclusive ele projetou a casa do professor Diógenes. Ana Teresa Pontes era filha de um grande amigo dele também. Portanto, quando chegamos ao 4º ano, esse conhecimento anterior ajudou a aproximar o professor dos alunos e a quebrar aquele conceito de professor difícil, de vê-lo como um professor como eram os outros também, mais próximo. Com esse movimento de aproximação, as aulas começaram a fluir de forma muito agradável e muito ricas em conteúdo. Eu adorava participar das aulas. Além dele ir de prancheta em prancheta, orientando individualmente, Diógenes era também um contador de casos, aproveitando a oportunidade para passar as informações vivenciadas de uma forma muito agradável de ensinar. Muitas coisas que eu gostaria de dizer, Eliodoro já disse, eu não vou repetir toda essa riqueza que foi a palestra dele. Ele contava casos que às vezes pareciam assim inacreditáveis. Então, por exemplo, mas que todos eram, depois a gente constatava que eram verdadeiros mesmo. Por exemplo, ele esteve na Europa e voltou dizendo que nessa época não tinha computador, todo mundo era máquina de escrever, que faziam as coisas todas. E ele chegou dizendo que tinha uma máquina de escrever maravilhosa, que mudava as esferas para que tivessem novos tipos. E aí, as pessoas, será que é verdade mesmo? Tinha um aluno nosso muito engraçado, Wilson Martins, chamado Wilson Maluco, estava no fundo da sala e dizia assim, Didi, e ele dava risada. Logo depois aparecia a máquina fotográfica aí no mercado com as esferas. Uma vez ele foi a Boston e voltou dizendo que lá usavam os espelhos, né, nas esquinas das ruas para poder melhor ver, como usa hoje muito. E o Wilson dizia, Didi. Enfim, ele falou da ferramenta agrícola que Eliodoro falou. Ele levou para a fazenda e o funcionário dele lá disse, mas isso é uma maravilha, isso não foi feito, não foi construído, isso foi criado, assim que ele falou para a gente. E assim, no dia a dia, descobrimos que o professor Diógenes era, na verdade, não aquela pessoa pedestal de sua cátedra, mas um ser humano introvertido, amoroso, preocupado com os alunos. Era ao mesmo tempo exigente, competente e próximo. Queria o melhor. E como mestre, às vezes precisava enfatizar falando mais alto. Essa coisa que Eliodoro falou, ele gostava muito dos alunos que se aproximavam dele, que gostavam, né, de aprender, ele gostava de aprender. E essas pessoas, ele tinha toda a paciência do mundo para ensinar, para ensinar. Os trabalhos queriam melhor. Os trabalhos de fim de ano deveriam ser desenvolvidos na faculdade. Assim, não sei se vocês sabem que a gente tem que ficar na faculdade, não podia levar o trabalho para casa, para não correr o risco de alguém fazer com outras pessoas, né, com outros arquitetos. Assim, a gente ficava o dia inteiro na sala de aula e até voltar à noite para continuar o trabalho. Nessas noites, o professor aparecia de repente para tirar as dúvidas e trazia uma cesta de frutas, um prato e uma faca e saía dando merenda a todos os alunos que estavam ali. Então, ele tinha essa preocupação com o outro, não só como... Isso é uma forma de ser mestre também, claro. Quando estávamos no 4º ano, eu e Ana Teresa fomos convidadas por ele, Ana Teresa é uma colega nossa, para estagiar no escritório que ele tinha na Cidade Baixa. Participamos do projeto da Faculdade de Arquitetura, participamos também do projeto da Faculdade de Arquitetura, da Biblioteca de Itaparica, desde o início até o fim acompanhamos a obra, e de um hotel-escritório que seria construído no Trapiche Adelaide. Todos os projetos, como Eliodoro falou, a grande preocupação era que não ter supérfluo, é que a estrutura expressasse o sentido do edifício
E partindo de um programa muito bem construído, de um pré-dimensionamento muito bem feito, sempre com a preocupação de não extrapolar, de não ter decorações, não ter aquela coisa decorada, aquela coisa formal, mas sim uma coisa bem enxuta, racional, e é uma característica da arquitetura moderna que eu gosto muito. Na equipe, nessa época, na equipe do escritório, estavam Arnaldinho, Jurandir, Xande e Suzano estavam chegando e eram desenhistas excepcionais, por sinal. Então, este estágio foi uma experiência inesquecível, uma experiência de parceria, de aprendizado, de respeito entre o grande mestre e seus estagiários, sempre com a mesma preocupação de ensinar, respeitando o novo que traziam os novos alunos. Ele ouvia aquilo que Eliodoro falou, de que ele gostava de aprender. É uma frase famosa de Guimarães Rosa, ele diz que o mestre não é aquele que ensina, mas é que de repente aprende com os alunos. E ele, enfim, a lembrança que eu tenho dele é que era um grande trabalhador e que pensava a cidade 24 horas por dia. Ele amava Salvador e ficava muito triste e indignado com os maus tratos e intervenções equivocadas, tanto da arquitetura como do urbanismo. Além de arquitetura, ele ensinava também para a gente a humanidade, ecologia, paisagismo. Ele tinha sido agrônomo, ele sabia muito de paisagismo, ele sabia muito de ecologia. Naquela época, que não se falava em ecologia, ele passou muitos livros para a gente. Para mim, para a Jonga, indicava livros, estava sempre preocupado em ensinar. Ele também era amigo dos grandes nomes de artes e ciências do Brasil. Burle Marx, Rusk, eu até recebi na minha casa Burle Marx uma vez, para levar lá no São Bartolomeu. Rusk também, que era um cientista ligado à ecologia, né? Diógenes, para mim, foi um mestre, entendendo o mestre como aquele que marca profundamente, com palavras e ações, a vida de seus alunos. Alguns são professores, poucos são verdadeiros mestres. Aos professores respeitamos e somos agradecidos, mas os mestres são sempre lembrados no resto das nossas vidas. Acho que o mestre é para aquele que a gente seguir. Eu digo, a gente segue o mestre, e os professores a gente respeita e agradece. Aí, depois de fazer essa fala toda, eu fiquei me lembrando de algumas coisas. A gente continuou, tanto eu como o Jonga, a frequentar a casa dele. A gente achava que não tinha terminado na faculdade, nem no estágio do escritório, essa relação de amizade e de aprendizagem com ele. Então, a gente ia muito lá na casa dele. E foi nessa época, então, que a gente constatou, de uma forma tão bonita, ele retratar a cidade de Salvador do fim do século XIX, mostrando paisagens lindas da cidade, mostrando lugares que a gente nunca viu e nem nunca mais vai ver, que foram depois, edifícios foram bloqueando, lugares muito bonitos. E Jonga participando de Jonga, meu marido, que também foi um grande amigo dele. Ele participou de um concurso para um filme, foi feito na época de Jorge Ágil, um filme sobre qualquer coisa da cidade, e eles ganharam o concurso. O concurso chamava-se Soterópolis. É um filme baseado nos quadros, todos os quadros que o professor Diógenes pintou. Tinha música de Widmer, poesia do professor Godofredo Filho, como narrativa do professor Filho, e a direção era de João de Vasconcelos. Esses preciosos quadros ficaram na nossa casa, 36 quadros, eu acho, durante uma semana sendo filmados, e daí resultou um filme muito bonito, que ele participou também e gostou muito. Outra coisa assim que eu observava o professor Diógenes, que diziam que ele era muito vaidoso,
Era muito vaidoso e eu não via essa coisa. Eu achava que ele, como ele era muito introvertido, ele mantinha um distanciamento, parecendo que era uma pessoa vaidosa. Uma vez uma vereadora me pediu: Ana, indica uma pessoa para eu dar o título de cidadão da cidade de Salvador. Eu disse: olha, o maior cidadão da cidade de Salvador é o professor Diógenes, ele não nasceu aqui, nasceu no interior, é Marcosa, se não me engano. Aí eu fui convidar: então faz favor, convida ele, gostaria de dar. Eu fui, ele: não, Ana, eu não aceito, eu não quero ir para lá. Eu fiquei na dúvida se ele não quer ir por causa de ir para a Câmara de Vereadores, que ele não concordava. Enfim, eu achava que no fundo era timidez mesmo, não tinha vaidade. De outra forma, a gente foi convidar para ser paraninfo da nossa turma. Ele: tá bom, então venham aqui na nossa casa para a gente conversar sobre isso. Nós fomos lá, ele tinha preparado salgadinhos, refrigerante, botou música de bar, e para dizer a gente que não aceitava. Ele não queria ser paraninfo, porque não era dele, sabe? Eu acho que ele nunca foi paraninfo de alguma turma, acho que não, né? Enfim, eu tenho as melhores lembranças dele, e cada vez que acontece assim, alguma coisa na nossa vida, eu lembro dos ensinamentos dele. Outro dia, eu moro num condomínio que é muito arborizado lá em Piatã, e a síndica resolveu fazer uma poda de árvore. Ele tinha toda uma metodologia, uma técnica de podar árvores, e ensinava, passava para a gente. E aí chegou lá, um camarada começou a cortar, eu fiquei enlouquecida, fui lá junto, me lembrei muito dele. Né? Então, toda hora a gente se lembra, porque aprendeu alguma coisa nesse sentido. Então é isso, a minha fala é muito mais de carinho, de emoção. Eliodoro já passou tudo que podia passar sobre o grande mestre na Faculdade de Arquitetura. Obrigada, Ana. E agora, Lourenço, por favor. Além de privilegiadíssimo, sou muito agradecido pelo convite de estar hoje, por tudo que significa o Dia do Arquiteto. Vocês armaram muito bem, fazer com que esse final do ano de Rebouças fosse a coincidência de tantos momentos. Oportunamente agradeço a Eliodoro por ter trazido uma apresentação com uma base de sistemas e de lógica que vai, portanto, ser muito mais objetiva do que como me preparei. Me preparei para um depoimento, me preparei necessariamente para uma apresentação organizada, como um raciocínio construído. Eu queria aqui dizer que estou fazendo um grande agradecimento. E esse grande agradecimento eu tento e tentarei toda a minha vida dar uma continuidade, não na obra de Rebouças ou a forma dele, longe de pensar nesse nível, nessa altura, mas na continuidade de cuidados com os nossos colegas que trabalhamos juntos, com a sua responsabilidade, com respeito, e com algumas coisas que acho que talvez pela insistência de Rebouças eu tenha conseguido pegar o jeito, e isso eu gostaria de dizer que começa com a palavra mestre. Vou me apropriar da expressão mestre como quem ensina um ofício, como quem transmite um conhecimento na sua prática. Esse mestre é o mestre do artesão, o mestre não precisa ter, digamos assim, profundidade cultural, ele tem o domínio de como fazer aquilo. E, como todo mestre, ele não é autodidata, ele veio num sistema de transmissão do conhecimento, que isso, deveria ser, eu pergunto, quem foi o mestre anterior de Rebouças, certo? Ou quem foram, assim, eu imagino alguns, imagino quando o professor Rebouças se referia ao doutor Mário,
eu fazia como um mestre de intelectualidade, de como pensar, de como, quer dizer, formular. Eu lembro quando ele falava do Brusque, né? Professor Brusque. Augusto Brusque. Eu lembro que o Augusto era um observador de beija-flores. Mas o Rebouças nos ensinava a entender ele pela fragilidade do beija-flor em relação ao ambiente. Se há um primeiro ser que foge de um ambiente que não seja equilibrado, é o beija-flor. Então todo o cuidado que ele estudava, a questão do ambiente para poder ter condições de observar e analisar o beija-flor, pássaro mais livre que possa existir, não é? Era a própria forma de absorção da... Então, acho que Rebouças teve grandes mestres, mas esses seus mestres não foram tão organizados como ele foi para nós. Ele organizou essas coisas todas e trouxe uma maestria, está certo, maestria? Mestria, como resultado. Continuo na prática profissional, também mais um privilégio, e sempre tenho esse projeto, acho que esse projeto de tentar transmitir a quem não conheceu Rebouças aquilo que, no meu particular privilégio, foram muitos anos, muita dedicação, muitas fases, e pergunto, o que é que eu reservei aqui para poder falar com vocês? Reservei uma explicação que eu acho que é fundamental, que é sobre o que é, acima de tudo, a posição do mestre Rebouças. Eleodoro nos trouxe a facilidade, explicou aquele sujeito perto, distante, não é? Interessado para os que estão interessados, mas eu vi que ele teve sobre mim, percebi também, não tinha muita maturidade na época que estava assistente dele, mas depois fui vendo que ele se teve uma dedicação que só mais tarde eu reconheci e cada vez mais meu agradecimento fica maior. O que é que o professor nos trouxe como significado? Diferente do período de Eleodoro, diferente do período de Ana, eu sou da escola quando ela explodiu. Não eram 6 alunos, eram 120 que entravam. Não era da época que Rebouças ensinava 2 anos, ensinava 2 semestres. Era uma época em que as relações, não eram as salas, as aulas, era o sistema, nós fomos a primeira turma do vestibular unificado, da escola com grade escolar, com alteração de matérias. Quer dizer, eu acho que tudo isso fez, pelo que eu ouço, pelo relato, com que Rebouças tivesse algumas mudanças na sua forma de se relacionar com a turma. Então, eu faço parte da última década do que o professor antes da compulsória, exatamente a época em que fui assistente dele, esses últimos 10 anos da sua atividade. Não precisa nem dizer que fui, na verdade, um aluno privilegiado. Eu não fiz planejamento 7, 8, eu fiz planejamento 38. Quer dizer, cada ano era mais uma vez, mais uma matéria, mais um semestre ali ao seu lado. O que foi que Rebouças, eu acho, pelo depoimento, complementa, eu estou tentando fazer um complemento que já ouvimos, para poder dar mais, quer dizer, ser mais completo o depoimento. Eu diria que nesse período, o professor teve uma mudança, e uma vez eu conversei muito sobre isso com o professor Naldino, falecido, querido Naldino, e a Naldino dizia que ele havia de fato mudado pelo que eu comentava que era a forma de Rebouças. Ele de fato tinha e fez talvez pela primeira vez a formulação de como ele avaliava os alunos ou como eles acompanhavam os alunos. E por forçar que começasse da minha parte a avaliação dos trabalhos e depois então ele discutia e organizava a situação, hoje
teorizando a prática de Rebouças, não era uma teoria, pronta, mas era teorizando a prática dele, era uma prática de avaliação tridimensional. Ele avaliava a questão, digamos assim, do vetor, do talento, do dom, da aptidão que o aluno chegava na sua disciplina, avaliava a avaliação, digamos, da dedicação, do esforço, da disciplina, e também avaliava de forma bastante objetiva o desenvolvimento, ou seja, a evolução do conhecimento, a evolução do próprio discurso arquitetônico. Isso ele tinha uma observação e memória fantástica. Mas também era aí aonde estava a autenticidade dele. Muitos, digamos, ainda do nosso período, do período, digamos assim, da escola, não mais aquele grupo tão próximo, mas da escola de numerosos alunos, ele mantinha ainda essa inteligência perceptiva. Nada adiantava já chegarem profissionais com grandes dons ou talentos que fizesse já na primeira aula uma demonstração de avanço, de capacidade de desenho, de formulação superior aos seus outros colegas. Porque se esses alunos não tivesse disciplina, não tivesse desenvolvimento, não tivesse capacidade, ou seja, se não preenchesse minimamente os outros, não era aprovado. Porque ele considerava alguma coisa como um desperdício. E isso ele era realmente implacável. Não permitia. Por outro lado, também ouço muitas histórias, como diz Teodoro, histórias de que ele tinha queridinhos, alunos que demonstravam, não assim nenhum dom, nenhum talento especial, no entanto, tinham uma boa avaliação de recursos. Era por conta e são inúmeros casos, e de fato se transformaram em excelentes arquitetos. Eram pessoas dedicadas, disciplinadas, esforçadas, e que completavam talvez ainda não aptidão desenvolvida, porque ele percebia que estava no caminho daquilo que nós sabemos que a arquitetura nunca é formada como um todo, mas é um processo para toda a vida. E era ali que ele estava como mestre, formando de fato, e exigia, ele me provocava constantemente para anotar, perceber essas avaliações, porque eu já sabia que antes de cada semestre, ou de cada resultado parcial, eu tinha que fazer essa observação para que ele fosse também ensinando cada vez mais a perceber esses conceitos. Ele já não tinha, talvez, tanto tempo, 2 anos para acompanhar, e acho que ele tentou, e deve ter contado com o meu apoio, e eu não sei se avaliar se eu satisfiz ou não, o tempo para fazer um projeto talvez fosse mais longo, ou mais discursivo do que os tempos dos anos 70 e 80. Então os projetos tinham que avançar sem perda dessas características do geral para o particular, do estudo do tema, do domínio do tema, do domínio da realidade do tema antes da proposição. Ou melhor, é no estudo da realidade do tema que gera a proposição. De modo lá intuitivo, depois vem para o plano racional, vem para o plano... Então, começava a se projetar dessa forma, mas o tempo era muito curto. Como fui monitor, e acho que foi daí que ele me pescou mais do que... Eu fui pescado, eu fui fisgado, fui armadilhado por ele, então, e surpreendeu, recém-formado, Pascoalino como... Eu não notei meu tempo, estou emocionado, não notei meu tempo, né? Onde é? Hein? Tem 10 ou falei 10? Não, pode fazer. Pascoalino, como chefe do colegiado, convidou e mais outros 2 ou 3 para sermos professores colaboradores. Eu recém-formado, talvez no 11 de janeiro de 75, e no segundo semestre de 75 estava sendo convidado para ser professor do departamento 3. Imaginava, como tinha sido monitor em todos os departamentos, fui monitor de Eleodoro e Laerte no projeto de Itapetinga,
Bom, e a Luísa, que trabalhou com o professor, bem, então, imaginava que eu fosse para o planejamento 1, alguma coisa desse tipo. O meu susto foi quando eu recebi uma caderneta, e só ali eu soube que eu ia ser assistente de rebostos. Foi um momento muito difícil. Não, e mais difícil ainda é que mais da metade da turma tinham sido meus colegas. E eu tive que contar, mas tive que contar muito com a amizade e o respeito deles, mas passados alguns anos, alguns deles me disseram que eles tinham respeito por mim por conta da atividade de monitoria que havia feito com eles em várias outras disciplinas. Vou confessar a vocês que essa monitoria era uma maneira de me disciplinar para estudar. Eu não era um truque para poder fazer aquela história que é monitorando ou tentando ensinar que se aprende. O professor já não conseguia, talvez, um processo longo de transmissão, então ele já era, talvez, nessa última década, mais objetivo, né, ele já fazia algumas incursões em relação a alguns esquemas de projetagem. Eu vou fazer a interpretação porque não foi uma coisa escrita, mas ele começava a nos trazer a cada um a uma espécie de um círculo. Esse círculo era um círculo crescente, onde tudo partia do conhecimento que havia estudado sobre aquele tema. E aquele tema, para ser estudado, era, para como ele dizia, pela sua capacidade de compreender. Você tem que estudar até ter a capacidade de compreender. Na sequência ele induzia compreender para sintetizar, porque se não consegue sintetizar, porque não compreendeu. Então é preciso sintetizar. E a síntese é a condição de projetar. Então, e quando fazia o projeto, terminava o ciclo. Quando fazia a honesta análise crítica do que projetou, percebia o quanto precisava estudar e por que estudar. E aí voltava nessa evolução sucessiva, e que cada evolução dessa era um avanço do projeto naquele estágio 1, 2, 3, 4, 5, 6. E para isso era preciso desenvolver o dom, ter disciplina e ter capacidade de desenvolvimento, percepção do seu próprio desenvolvimento. O professor era um homem feliz quando percebia a evolução de alguém na sua sala de aula. Mas ele era radiante. Era radiante e muitos falam de você como irracível, autopuxa-sacos e aqueles outros, mas ele era irracível no sentido da insistência que as pessoas tinham quando faziam propósitos, e agora eu saio da sala de aula e vou para os trabalhos, jornadas que fizemos juntos, e assisti o professor numa cena que, confesso, no momento não caiu a ficha, foram anos depois de muitas ruminações que caiu a ficha, aonde um determinado, vamos dizer, cliente solicitava que o professor alterasse alguma coisa do seu projeto. E o fez de uma maneira muito, diria até muito doce, muito sutil. O professor respondeu doce e sutil que não podia fazer aquela alteração na sua concepção. A pessoa voltou a insistir e ele já fez agora a resposta num tom mais forte. Para mim aquilo era uma delicadeza do professor, a pessoa está pedindo. Na terceira vez, ele foi muito duro. Disse, olha, por favor, você vai repetir, vai ouvir por antecipação ou não. O que é que tinha acontecido, gente? O que tinha acontecido? E eu depois fui ver que em questões de princípios não pode haver transigência. Então, o que Rebouças daquela situação estava era, como se diz, questionado em relação aos princípios que ele havia posto no projeto. De fato, era isso que estava acontecendo. Apesar da gentileza, daquela história toda, era pedir que ele, aspas, corrompesse o princípio. E aí, voltando agora a dois acontecimentos da sala de aula, eu fechei o porquê que o Rebouças
tinha aquele crescente situação de angústia e resposta dura a palavras doces, digamos assim. Era porque não só estavam pedindo que ele mudasse os seus princípios, mas como também ele sabia que o outro lado o fazia sem noção, não fazia de modo intencionado. Então ele estava dialogando, aspas, com a ignorância daquela questão. Então não tinha jeito, quer dizer, que não podia nem transigir, nem poderia, quer dizer, argumentar, porque não acompanhava a questão do conceito. Particularmente nesse período agora, eu estou passando por uma situação assim. Ou seja, eu não aprendi a lição de Rebouças. Eu achava que o argumento era tão claro que também o cliente iria fazer a sua compreensão. Fui respondendo, tentando explicar, e não foi entendido como abertura, foi entendido como uma fraqueza. E hoje eu estou posto a uma mudança de concepção que eu não posso prejudicar. Mas eu não fui honesto como Rebouças foi, entende? Quer dizer, eu estou dizendo que a gente vai fazendo, vai pensando. Gente, eu fazer essa declaração, eu quero dizer que o professor Rebouças é o professor, é o mestre. Ele não foi. Essa forma com que ele nos transmitiu, e depende muito de cada um de nós tem oportunidade. Eu tenho uma admiração por Nivaldo, porque ele fala do Rebouças, e depois que eu soube, para mim ele tinha sido aluno, foi sobre que ele nem chegou a ser aluno do Rebouças. Eu digo, poxa, cara, você não entendo, é como se sem esta ponte fosse impossível. Então eu estou passando algumas águas dessa ponte que esse momento não aconteceu. Gente, o professor Rebouças traduzia, começavam as aulas de 75 a 80, a 75 a 80. A primeira aula que ele fazia, ele desenhava no quadro o Mapa Mundi. Está lembrado, né? O Mapa Mundi. E todo mundo ficava impressionado como no quadro desenhava os continentes perfeitos. E depois começava a mostrar a concentração de energia, onde se concentrava, onde é que estava a civilização comparada com a energia, trazia depois meridianos, e daquela visão de mundo ele falava sobre a síntese da geomorfologia de Salvador, nas pétalas e nos seus caminhos d'água e tudo mais, fazendo uma conexão através de um discurso, poxa, de fato holístico, de fato objetivo, e como utilizá-lo. Hoje, eu posso dizer que o professor Rebouças pede a todos nós, que digamos, que ele ficaria muito feliz, eu acho, se todos nós criássemos antes do projeto o princípio filosófico do nosso trabalho, e dele jamais abrisse mão. Muito obrigado. Obrigada, Lourenço. Chamo aqui Ana e Eleodoro, por favor.